Então, vamos lá, vamos fechar essa camada dados, né? Coloca aqui que a exclusão vai vir a partir também da classe do cliente. Quando eu for puxar de fora, então, que eu for executar esse método excluir, primeiro eu tenho que chamar a minha camada dados cliente, aí ele vai me dar a opção de chamar a exclusão. Já já vocês vão ver isso aí na próxima camada, que vai ser a camada de negócio que comunica com a camada de dados. A camada de dados comunica com o banco de dados e assim por diante. Aqui, então, nós fizemos o método de exclusão. O método de exclusão, só vou passar aqui, então, a minha procedura de deletar cliente. Ok? E esse procedimento vai receber uma variável aí, ID do cliente. Só isso. Aqui ele vai executar. Vamos para o mostrar. O mostrar aqui também vai vir, né, vai criar um data table, né, chamado cliente, que vai ser uma grid onde ele vai mostrar as informações aí. Isso aí também vocês já conhecem dos módulos anteriores. E vai chamar procedimento chamado mostrar cliente. E é isso aqui, não tem mais o que fazer no método mostrar. A busca pelo nome vai acontecer a partir de uma chamada na camada dados do cliente. Aqui ele vai criar também um data table, né, chamado cliente, para mostrar essa busca para a gente. E aqui eu vou mandar ele chamar sp cliente, buscar cliente, underline nome. Perfeito. Aqui eu passo a variável texto buscar, que foi definida na classe dos clientes. Aqui a mesma coisa, só que aqui ele está com o nome a buscar. Aqui o método buscar documento. Vou até tirar isso aqui para ficar global. Buscar documento de onde? Do cliente. Perfeito. Beleza. SP buscar cliente documento. Aí passa o texto buscar que vem lá do meu cliente. Pronto. Camada dados, né, criada. Camada dados, basicamente, você define todas as variáveis, cria funções para receber os procedimentos que foram criados no banco de dados e cria variáveis para receber aquelas variáveis que foram criadas no banco de dados. Aí, agora, eu tenho que pegar essas variáveis e passar para a tela, né, para a minha camada aí, onde vai estar os campos que os usuários vão preencher aí, onde eu vou ver todo o sistema desenvolvido. Só que eu preciso de uma camada de intermediação, que pega esses dados da camada dados, que recebeu do banco de dados, e passa para a camada de apresentação, que é essa camada onde vai ter aí a apresentação do formulário com os campos de preenchimento. E a camada que faz essa intermediação é a camada negócio, como foi explicado aí. Então, botão direito sobre ela, adicionar classe, e eu vou chamar de N cliente. Beleza. Adiciona uma classe de cliente para a camada negócio. Vamos aqui agora fechar esta de dados e vamos fazer o seguinte, abrir a de negócio funcionários, que é bem parecida com essa que eu vou criar. Nela, eu tenho aqui um using, né, que busca os dados, que é para trabalhar com banco de dados, e faz associação à minha camada de dados. Então, a mesma coisa aqui eu vou colar. Eu tenho que associar minha camada de dados, porque se eu não associar minha camada de dados, se eu não importar ela nesse meu projeto de negócio, eu não consigo fazer comunicação com ela, puxar aquelas funções, puxar aquelas variáveis, aquelas informações que foram ali criadas. Essa classe também eu vou definir ela como pública. Tomem cuidado com isso aqui, ó, senão depois ele não deixa você utilizar. Definiu como pública, aí você vem aqui e copia, né, de uma outra, da de funcionários mesmo que é parecido, os métodos que nós temos lá. Inserção, edição, buscar pelo nome, buscar pelo número de documento. Login não, login a gente não vai utilizar para o cliente. Aqui, então, eu dou um Ctrl V para ele colar dentro do meu método aí público e começo a editar. Então, essa função inserir que eu criei vai servir para chamar a função inserir que foi criada no método dados, né, na minha classe camada de dados. Então, aqui, eu faço só o seguinte, eu passo para ele uma string de nome, sobrenome, né, todos os campos que eu tenho aqui, ó. Vou colocar o de número de documento, né, tipo de documento, perfeito. E tiro os 3 últimos, que não vão ser utilizados. Isso aqui você já conhece, isso aqui não precisa ficar falando toda hora. Não tem esses campos, obviamente ele não vai passar essas informações. Então, na inserção, ele só vai pedir para me mandar nome, sobrenome, todos os campos referentes a essa tabela. Aqui eu coloco a classe na qual eu quero acessar, não é de funcionário, é de cliente. Então, ele vai criar um objeto dessa minha classe de cliente, que se chama obj, ou poderia ser aqui qualquer outro nome. Eu coloquei obj, é o nome da minha variável. Com esse obj, eu consigo acessar qualquer propriedade daquela classe. Quando eu falo propriedade, pode ser método, função ou variável.
Aqui ele está acessando as variáveis, ele está falando que a variável nome, que tem o método getSet lá, se eu passar o mouse aqui em cima eu vejo, vai receber justamente essa string que eu passei aqui, ó, do campo nome, que futuramente vai receber o valor da caixa de texto que o usuário digitar o nome. Então, vai inspecionar dessa forma. Aqui você vai passar todos eles. Deixa eu copiar o tipo de documento. Ok. Recebendo a minha variável tipo de documento. Aí nós não vamos ter essas três últimas. Beleza. E-mail aqui está dando erro. Vamos ver se é porque está de alguma forma diferente ou se eu apaguei algo. Ah, eu acabei apagando o e-mail sem querer. Não posso. Aí, o e-mail tem que ter, porque ele existe nessa. Beleza. E depois ele retorna, então, o meu objeto com a função inserir e passa isso aqui. O que é isso? O objeto é a minha camada de dados. Aqui, então, a minha camada de dados cliente. Ele foi na minha camada de dados e executou aquela função inserir que nós criamos anteriormente. Beleza. Só que aquela função inserir, se você até clicar com o botão direito aqui e pedir para ir para a implementação, né? Ou mandar também ele inspecionar a definição, ele mostra aqui, ó, vamos verificar. Aqui embaixo ele mostra a função. Aí aqui então eu consigo verificar que essa função inserir, ela tem aí algumas propriedades que foram passadas para ela, tá joia? Aonde então ele pede um objeto aqui, ó, do tipo dados cliente. Qual objeto meu aqui é do tipo dado cliente? É a variável obj mesmo, que carrega todas as informações aqui que eu passei, que são essas variáveis. Então, ali eu simplesmente retorno ela. E quando eu chamar essa minha função inserir na camada de apresentação, o que eu vou estar passando aqui de string nome, string sobrenome, são os meus TXTs, as minhas caixas de texto. Então, assim, para quem já está acompanhando, é isso aí, não tem segredo nenhum.